Vamos falar sobre dinheiro, sobre finanças pessoais. Economista Daniel Santos com a gente. Bom dia, Daniel. Bom dia, Ronaldo, e bom dia a todos os nossos telespectadores. Bom, vamos falar hoje sobre finanças pessoais e vamos falar sobre os adolescentes. A gente começou a falar sobre adolescentes agora há pouco, mas sobre o diálogo com os adolescentes, sobre essa relação difícil dos pais com seus filhos. E o diálogo continua. Né? Continua porque falar sobre adolescentes, falar sobre filhos e dinheiro tem tudo a ver. Né? É uma feliz coincidência isso realmente. Né? Quando a gente começa a falar, discutir sobre temas desse perfil, dinheiro, muitas pessoas encontram dificuldades. Né? Agora há pouco a nossa psicóloga aqui comentava sobre isso. Né? Então, se alguém tem alguns traumas a tratar, né, procure um psicanalista e trate disso, não despeje em cima dos filhos esses traumas todos. Então, nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Né? Nós temos que ficar realmente num ponto de equilíbrio que é bem mais saudável. E ao falar disso, a adolescentes, é comum nós termos situações onde as crianças, os jovens, começam a pedir dinheiro, mesada para os pais. Né? Eu estou quase chegando nesse ponto, Ronaldo. Né? Você está quase chegando? Quase chegando. Ainda não vive essa realidade, Daniel? Ainda não. Minha filha está quase nessa fase. Né? Então, o que acontece é que a gente percebe que é necessário ter sabedoria para tratar disso e garantir que o diálogo permaneça. Porque dinheiro sempre é um assunto sensível. Né? Então, quando eu era criança fora do Brasil, eu ganhava dinheiro porque eu lavava a louça de casa, que cortava a grama do quintal de casa, dos vizinhos, então ganhava aqui 5, aqui 10 dólares ali. Mas no Brasil é muito difícil a gente perceber isso. A gente não tem, né, essa cultura e essa realidade de pequenas tarefas que podem ser executadas e se transformam em ganhos. Remunerados, exatamente. Então, já que as pessoas precisam de dinheiro e os jovens também, os adolescentes também, então como é que a gente pode pensar, eu até escrevi um artigo sobre isso, pensar em transformar este momento de aprendizado também. Né? A gente sempre comenta que o melhor negócio para se investir é bolsa de valores. Por quê? Porque está atrelado a ações de empresas que deverão produzir, deverão ganhar dinheiro no mercado. Então, naturalmente importante que as bolsas de valores cresçam mais que os demais índices. Se um dia eu tiver mais resultado investindo em variação cambial, ou em qualquer outro tipo de investimento que não seja bolsa de valores, significa que a economia está andando para trás. Então, como é que a gente consegue dissolver o medo de pais e filhos em bolsa de valores num assunto que não é culturalmente conhecido no Brasil? No Brasil, bolsa de valores é um assunto de economia para poucos. Exato. E aí a ideia agora é buscar um meio de transformar essa relação. Então, simultaneamente falamos de fazer o quê? De fazer com que a mesada se torne objeto de discussão em mesa, mas não do dinheiro em si, mas sim do processo de como ganhar. Então imagine o seguinte, se um filho deseja uma mesada, vamos colocar um valor base 100, né, 100 reais, só para entender percentualmente isso. Existem vários simuladores na internet disponíveis que falam sobre como você investir em bolsa de valores. Um deles mais comum e mais antigos, que eu já usei muito na universidade e já usei muito em palestras, é aquele Folha Invest, certo? Procure na internet, Folha Invest, é da UOL e é bem confiável, bem interessante. Nele você consegue se cadastrar e receber uma carteira, né, de recursos virtuais, mas que se baseiam sobre a variação da Bolsa de Valores do dia. Então, seria como se estivéssemos simulando com dinheiro de mentirinha, mas sob ações de verdade. Então, a partir do momento que se abre uma carteira de ações, um portfólio, por exemplo, de investimentos, a gente consegue acompanhar qual seria o meu resultado de verdade, né, se eu tivesse investido. Então é uma simulação que é saudável. Então, digamos uma forma, é quase como se fosse um jogo. É um jogo, exatamente isso, é um jogo. E onde é que entra a história da mesada? Bom, se a pessoa quer receber um valor de 100 por mês, por exemplo, os pais podem entrar num acordo para poder definir um percentual que seja fixo, porque ninguém pode ficar todo no risco, né, isso faz parte do ensino também, e um percentual que seja relacionado ao resultado da Bolsa de Valores, da simulação que a criança vai fazer. Né? O adolescente vai fazer. Então, qual é a ideia básica? A ideia básica é que o pai e a mãe, se estiver agora em casa, falam assim, eu não sei bolsa de valores. Então, tá bom, você vai ter que estudar também. Né? Agora, imagine, se uma criança, um adolescente, começa a se interessar por esse assunto nessa idade e conhece o mercado financeiro com essa profundidade, de errar e podendo errar, porque, afinal de contas, né, não é dinheiro de verdade. Mas se ele ganhar alguma coisa, se ele conseguir, por exemplo,
como base a poupança. Se ganharmos a poupança, você ganha 100%, porque a poupança é garantida no Brasil. Se você ganhar o dobro da poupança, aquele valor variável vai ganhar também o dobro disso. Então imagine, né? Alguém ia receber R$100, R$60 é fixo e R$40 é de risco, certo? Digamos que eu consiga produzir um resultado de 1% naquele mês, que é o dobro da poupança. Então, aqueles R$40 que eu ia receber apenas, não são mais 40, vão virar 80. Para o pai e para a mãe, né, esse valor tem que ser acordado em família, não tem muita significância, não é muito pesado isso. Mas para adolescente, que ele receber só 100, ao receber 140, para ele o impacto é grande. E ele já entende o jogo. O mercado financeiro começa a fazer sentido para ele. Chega um dia, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, sabe Deus quanto tempo, o que vai ocorrer é que um dia os pais vão perceber que existe uma oportunidade aí, de não mais simplesmente discutir e falar sobre dinheiro virtual, mas de fazer o investimento em termos de dinheiro de verdade. E isso vai impactar a história financeira da família pelo resto da vida. E uma coisa que me parece muito significativo nessa brincadeira é justamente essa capacidade da pessoa ir se adaptando, se acostumando a brincar, digamos, com a Bolsa de Valores. Porque para quem entra na Bolsa já valendo, né? Sem nenhuma experiência, sem nenhum apoio. Né? Sim, porque um dia você tem 200, no outro dia você tem 195, no outro dia você pode ter 202, no outro dia você pode ter 180, né? Porque a Bolsa o tempo todo está flutuando. Veja, o Dow Jones caiu nos Estados Unidos 1% por causa do Trump. Então, essa realidade faz parte. E quem ouviu o discurso do Trump no começo, já perceberia que ele teria um impacto forte na Bolsa de Valores, para mais ou para menos. Então, quem consegue diluir esse risco, separou uma parte para poder jogar esse jogo com o Trump, e se por acaso desse o resultado negativo, ele perderia pouco. E se desse o resultado positivo, ganharia bastante. Essa é a ideia básica, de aprender a lidar com o mercado financeiro, coisa que hoje nas escolas não se faz. Nas universidades não se faz. Em nenhum lugar você tem isso. E os cursos que existem muitas vezes são duvidosos por aí. Então, é importante pesquisar, né, e estudar sobre isso. Porque vamos pensar, se uma adolescente com 12, 13 anos entra no mercado financeiro já agora e aprende a ler, e no final do dia, do mês, né, o pai recebe do filho, olha, eu tenho tanto em dinheiro agora, e vai fazer uma análise, né, sobre por que você ganhou dinheiro esse mês, ou por que você perdeu dinheiro esse mês. Essa análise é tão importante quanto o dinheiro. O maior prêmio, na realidade, que nós temos aqui são 3 coisas. Nós falamos de um adolescente ganhar mais porque trabalha melhor com dinheiro. Nós falamos de um pai aprender mais, porque hoje muitos pais não conhecem esse mercado. E ainda falamos de melhorar a comunicação, algo que a gente falou agora há pouco com a nossa doutora psicóloga, né? Todo mundo ganha. E aí nós falamos de deixar de simplesmente gastar dinheiro em coisas e investir de verdade. Imaginem alguém, um jovem, que ao invés de gastar todo o dinheiro que ele ganha em bens de consumo, ele consiga investir uma parte disso. E ao longo da sua vida toda, ele ganha 25% ao ano, no mínimo, em bolsa de valores. Quanto é que ele vai ter ao chegar aos 50 anos? Mudamos uma realidade. Então, faz parte do processo de crescimento, né, de amadurecimento das famílias. Quando nós pensamos em Bolsa de Valores, estamos pensando, como você disse, num investimento que talvez seja o mais rentável que nós temos. E isso pode ser observado nitidamente nesse mês de janeiro. Exato. Nós tivemos ontem o fechamento da Bolsa de janeiro, fechou com um acréscimo de mais de 7%. É um rendimento fantástico, se você considerar 7%. Quem tinha 100 mil... É a poupança de um ano. Quem tinha 100 mil rendeu em um único mês 7 mil reais. Exatamente. Quem tinha 1 milhão, 70 mil reais. Então, é importante entender esse jogo. Essa mecânica que ela parece hoje confusa e alguns até acham que é manipulada, não é, é puro mercado. E aí, depois de algum tempo, os jovens vão entender análise fundamentalista, que é análise de balanço, vão entender sobre análise gráfica, que é sobre resistência de pontos, etc. E isso vai permitir com que ele comece a ganhar dinheiro de verdade, né? Eu ficaria muito feliz daqui a poucos anos a gente reconhecer algumas pessoas que a gente já vê que estão bem, não milionárias talvez, mas estão bem, né, ganhando algum dinheiro, né, com trabalho realizado com inteligência, e não apenas só com os braços. É porque a poupança é, de fato, ali o sistema de investimento mais simples, né, mais tranquilo de se fazer,
mas ele mal protege da inflação, né? Exatamente. Em alguns casos, ano passado, por exemplo, 2015, especialmente, né, nem isso conseguiu fazer. Porque a inflação nossa estourou os mais de 10, 11% quase, enquanto a poupança não chegou a isso. Então, quem investiu perdeu, né? A poupança, ela é realmente uma forma de investir muito apropriada para preguiçoso, porque você põe lá e deixa, né? E se der bem, se não der, não vou perder. Talvez perca, né? Talvez você não perca o seu capital, mas você vai perder rentabilidade. Imagine esse resultado de 3, 4, 5% a menos, no mínimo, ao longo de toda uma vida. Isso é muito, né? As pessoas estão sendo expropriadas porque estão acomodadas na poupança. Então vale a pena estudar, sim. Bom, ainda falando sobre Bolsa de Valores, eu acho que só para a gente dar uma dica para fechar a nossa conversa, o ideal para quem vai começar é começar, quem sabe, com essas simulações? É um bom motivo, é um bom meio de você aprender a lidar com isso. Já que na simulação, nessa carteira virtual, né, acabamos por entender como é que o mercado funciona e quais seriam os reflexos daquilo que eu fiz, né? Se eu comprei e deu errado, a pergunta não é quanto eu ganhei ou perdi, mas por que eu ganhei ou perdi. Este é o ponto principal. E aí, então, ao entender essa mecânica, você consegue desenvolver muito melhor o seu processo de investimentos, de decisão, né, e de fazer com que o seu suado dinheirinho produza mais dinheiro. Daniel, valeu pela conversa. Até semana que vem, grande abraço. Conversamos com Daniel Santos, ele que é economista, nosso colunista de toda quarta-feira aqui em Finanças Pessoais.